que é uma parte muito importante, que é a base de todo o trabalho que a gente realiza, né? Sempre é nos centros vitais. E a gente vai finalizar a hora que terminar, a gente entra um pouquinho em técnica, mas para não ficar quebrado, a gente vai parar nos centros vitais e deixar as técnicas para a próxima semana, que aí a gente faz todas. Tudo bem? Ok? Então vamos receber a nossa amiga, nossa irmã querida, com muito carinho, Elaine. Espiritual e a parte espiritual. E os centros de força, eles são importantes que ele faz toda essa ligação. E cada centro de força, ou chakra, né, como diz os indianos, ele é ligado à nossa parte física. E através da movimentação desses centros vitais, essas ligações vão alimentando também o nosso corpo físico, né, nutrindo os nossos órgãos, fazendo com que tudo funcione. E quando não tem mais vida no corpo, os centros vitais, né, já vão se apagando por partes, né, até onde eu saiba, o último a ser desligado geralmente é o umbilical. E ele, na sua movimentação, né, quando está tudo normal, está tudo equilibrado, a gente tem saúde física, saúde emocional, né? E quando eles estão congestionados, descompensados, isso é a coisa mais fácil que tem de acontecer também, né? Porque vai muito do nosso dia a dia, do nosso emocional, de como a gente reage, e isso transforma-se em doença porque a gente acaba afetando, né, esses centros, o seu funcionamento, e eles ficam ou congestionados ou com mau funcionamento, e aí entra a hora dos passes, né, ou de algumas outras terapias que não veio o caso aqui para nós, que trabalham justamente com esses centros de força para que se harmonize, e a saúde, ela vem de dentro para fora, né, porque o nosso corpo físico, ele responde de dentro para fora. Nós não falamos assim, doença infecto-contagiosa você pega no ar, mas vem de dentro para fora, você tem que estar predisposto ao seu sistema imunológico, né? Então ele tem todos os centros de força. Eu já vou passar um slide lá na frente. Eu não sei mexer nisso, viu, gente? Já aviso também. Todos os nossos centros de força, eles são interligados. Eu vou falar depois com a parte de interligação, mas o principal é que são vários. Nós temos, conforme os orientais, não sei nem a infinidade de nadis que se tem, né? De veias, de capilares, a gente vê na medicina chinesa, na acupuntura, quantos são, né? Mas aqui para nós a gente vai se ater os principais. Geralmente a gente conhecia como 7 principais, né? Que seria o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gastro-umbilical. Depois já apareceu o esplênico, depois já apareceu o umeral, e a gente vai falando mais detalhado, mas só para ter uma ideia, que são os principais, e é o que a gente trabalha, né, com a questão dos fluidos do passe, né, do magnetismo, sempre são esses principais, porque na coxa nós temos, na panturrilha tem, só para falar alguns do pé tem, e é uma infinidade, mas os principais são o centro de força que nos mantém vivos e que faz com que tudo funcione, toda essa usinagem são esses, né? O coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e umbilical.
eles fazem um movimento oscilatório. Então, imagina como se fosse dois cones, né? Porque nós temos a frente, o verso, mas nós temos o reverso, o fluxo e o refluxo. Nem todos têm o refluxo, mas vamos por partes aí. São, por exemplo, realmente como os cones. E se você tem um umbilical, por exemplo, obstruído, essa ligação, você vê que são todos os nádios, os capilares, eles interrompem. Porque se está tudo fluindo, uma torneira de água limpa, todos os canos, está fluindo também. Se ele tem um furo, ou se ele tem uma obstrução, uma sujeira, ele começa, às vezes aquela torneira ali não sai, porque está entupido, às vezes a outra sai mais, na outra sai menos, pode entrar sujeira, né? Mas assim, mesma coisa, funciona os centros de força. Todos têm que estar funcionando e fluir, né, toda essa energia dentro em todos eles, através dos nádios, para que a gente tenha a saúde física, né, a saúde mental, a saúde emocional. Tá? Então eles têm esse movimento. Esse cone, no último desenho ali, ele está girando. Você vê que ele está assim, né? E no cone que está em cima, porque eu coloquei em pé, tá? Mas seria assim, ele faz um movimento oscilatório. Da mesma forma que ele vem aqui, eu sou baixinho, então dá. Tá vendo que ele faz a centrífuga? Que ele vai entrando, ele faz a centrífuga, ele vai entrando, mas vai girando. Né? Eu e a Karen estávamos conversando, a gente falou assim, ela falou, mas como assim? Eu falei, ó, vamos fazer um paralelo, que eu acho que dá para entender melhor. A Terra, ela faz um movimento, o giro dela, das 24 horas, só que fora ela fazer aquele giro, ela vai girando em torno dela, né? Que demora um pouco mais do que as 24 horas. Então, grossamente, dá para entender que é esse movimento da centrífuga e da centrífuga. Da mesma forma que essa energia ela entra, ela também sai. Quando a gente doa a energia para alguém, quando tem um contato, né, fluídico, magnético com uma pessoa, também com o espírito, né? Porque todos nós somos espíritos, aliás, né? Então é por esses centros de forças e com essa movimentação. Desculpa, eu vou lá não tem jeito. Então, dos centros de forças aqui, a gente vai falar mais detalhadamente. Desculpa. Fica frio. Mais um. Do centro coronário. O centro coronário, ele é um centro de alta frequência. E naqueles desenhos anterior, nós temos os alta frequência, que é o coronário, o frontal, o laríngeo, e a gente vai entrar no detalhe. O de média, que é o cardíaco, e os de baixa frequência. Cada um deles, geralmente, é atrelado a uma cor e geralmente nós não vamos entrar aqui no detalhe, mas também tem um hertz de cada um desses centros de força. Tá? O coronário, ele é considerado de mais alta frequência porque ele é o centro da sabedoria, ele é uma ligação, diz os hindus, eu também acredito, né, que é a nossa ligação com o eu superior nosso, com o eu crístico nosso, que vem de cima, né, que é da parte divina. Enquanto o nosso centro básico é a nossa parte da terra, tá? Que nos mantém vivo, que é mais ligado à parte material. Então ele recebe esses estímulos e comanda para os demais centros. Tá? Por isso ele é de alta frequência. Quando ele recebe, que está tudo fluindo direitinho, ele comanda essa energia para todo o sistema nervoso, que aí a gente não vai ter nesse detalhe, mas que seria a parte mais material, né? Do simpático, do parasimpático, que coordena toda essa parte que é motora, que é intelecta, que é cultural, né, que corresponde a todas essas, a glândula epífise, hipófise, e na mediunidade ele propicia a aproximação e o contato dos espíritos, especialmente os superiores, óbvio. Desculpa a brincadeira, mas é que a gente usina muito no gástrico, né? E os espíritos também de baixa frequência vêm pelo gástrico. Então, uma ligação mais terra, vamos dizer assim, né? Então, especialmente com os superiores, e a gente percebe, capta, né, esses fluidos, o centro de força, e sutiliza esses fluidos juntamente com os anímicos e emite, faz esse câmbio, né, com a parte espiritual. Quando o frontal já é mais ligado, eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar que é o chakra da mediunidade, né? Que ele, pelos hindus também, ele é o terceiro olho. Antes disso, né, os egípcios já falavam,
tem as pinturas do olho, ele é totalmente um centro de força ligado à mediunidade, à nossa a arte, ao saber, a todo o nosso sistema nervoso central. Porque no centro do nosso cérebro, que não vai ter aqui, mais para frente a gente vai ter, não hoje, não no slide, no centro do nosso cérebro, você cortar ele no meio, você vai ter bem no centro, onde tem lá a epífise, a hipófise, né, tem o hipotálamo, ele fica ali e dá certinho na hora que você entra aqui, por isso que é o terceiro olho, ele dá certinho a epífise. E ele é o lugar mais protegido que tem do nosso cérebro, porque tem o córtex central, o córtex mediano, tudo, e fica lá no meio, tá? Na proteção. E esse terceiro olho, né, como diz que é o chakra frontal, esse centro de força, ele faz essa interligação com a mediunidade. Quem tem evidência, quem tem audiência, intuição, é tudo captado por esse centro de força. Nessa movimentação, quando ele está trabalhando normal, quando o médium também está doente, também está com problema, ele capta uma coisa pensando que é uma coisa e às vezes é outra coisa. Tá? Que a gente tem que sempre se ater não só naquilo que a gente sabe, mas assim, como dizia o Chico, né? Você tem que ver o teor, né? A mensagem, se é bom, se é o que Jesus faria, se é o que Jesus disse ou não. Porque se a gente tem a maquiagem aqui, a gente muda a cara, imagina pro lado de lá que não tem a matéria, que não tem todo esse trabalho, né, que a gente tem aqui. Então, a parte do bebê que atua na esterilização dos fluidos ectoplásmicos vem sempre por esse terceiro olho, sempre pelo chakra frontal, né? E tem mesmo os médios que são sonâmbulos, que as pessoas também quando tem sonambulismo, vai tratar no médico, o médico vai tratar com remédio. Se ele vai tratar numa casa espírita, ele vai tratar muito esse centro de força, porque é o centro ligado a toda essa dinâmica, né, da vida nervosa, da vida que faz a ligação, né, com a vida vegetativa, com a sabedoria, com a intuição, que vem mais também com a parte neuro, de função material do cérebro. Ainda na alta frequência, nós temos o laríngeo. O laríngeo, no meu modo de ver, ele é um centro de força, como é que eu posso dizer, meio deixado à margem. Por quê? A gente não valoriza, eu falei para a Karen, né, Karen? A gente não valoriza a palavra. A palavra, tanto ela pode te levantar, quanto ela pode te derrubar. Tá? E a gente usa o laríngeo de forma muito errada, para todas as nossas coisas, vamos dizer, do dia a dia. E esse centro de força, na sabedoria divina, né, ele é ligado direto, né, da tireoide, que fornece os nossos hormônios para o corpo, para a vitalidade, para toda a nossa movimentação e tal, mas ele é ligado direto já com o timo. E o timo ele vai fazer essa ligação do laríngeo com o cardíaco. Que até a gente estava comentando o dia, nossa, o cardíaco, né, a gente pode dizer que é médio, né? A gente sempre pensa, o coração. E na realidade, dentro do magnetismo, a parte do timo, a parte que pega do laríngeo até o cardíaco, o timo e o... Como é que chama aqui em cima? Ô, gente. Não, é um outro nome. É o externo, mas é outro nome. Ele faz todas as células sanguíneas. Então, se uma pessoa ela tem problema cardíaco, magneticamente se trata mais o timo do que o coração em si. O coração que trata é médico. No magnetismo é diferente. Você vai tratar a parte mais do timo. Porque é o timo que faz essas células sanguíneas e é ele quem tem, entre aspas, não sei se eu posso usar esse termo, se eu não puder que a espiritualidade me perdoe, mas faz a ligação, é o elo espiritual, como se fosse o coração espiritual. É tudo nele, né, que faz esse processo. Tanto que se posso fazer uma observação? Uhum. Quando a pessoa está angustiada, é isso que você está querendo dizer, quando a pessoa está angustiada, geralmente é aqui que ela sente, né? É isso aí. Essa usinagem. Quando a gente tanto vai trabalhar... o centro cardíaco ele é aqui, não é aqui embaixo do coração.
Quando a gente vai trabalhar a parte emocional da pessoa, a gente trabalha aqui, onde a gente mais sente energia. Um problema emocional é onde você está falando. É isso aí. Quando a pessoa está angustiada ou está triste, ela sempre né, põe a mão no peito. Isso, aqui sim. Agora tem outra coisa interessante, quando a pessoa vai orar, teoricamente, antigamente era assim também, é sempre com a mão no peito. Né? É sempre nessa parte aqui, onde tem o time, né? Que é ele que faz toda essa coordenação. E que faz essa interligação, tá? A gente estava lá no Larinho, nós já desci na interligação, que ele faz essa interligação com o cardíaco, tá? Que é feito pelo time. Aqui eu já até falei a maior parte, né? Então esse sistema circulatório nervoso, ele trabalha com o parasimpático. O simpático e o parasimpático nós não vamos entrar, mas o nome já diz, né? O simpático fala: oi, vai lá. O simpático fala: não que queima, não põe a mão que queima. Então é uma luta direta dentro da gente, né, o tempo todo, né? Não faz isso, não faz que não pode. É um sistema, ele é nervoso, mas na sabedoria de todo esse sistema, ele trabalha com um falando e o outro falando contra, vamos dizer assim, para ter um equilíbrio, porque tudo é um equilíbrio. Porque o que acontece com os problemas justamente de obstrução ou de mau funcionamento é justamente isso. E nós estamos pendendo mais para um lado, o nosso sistema, tá? Porque nós somos um ser vivo em tudo, desde as células, né? Ele está pendendo mais para o sistema. Ele está fazendo mais coisa boa ou mais coisa positiva do que negativa. Isso é ótimo. Mas se ele começa a fazer mais negativo, por exemplo, ele vai dar um confronto, né, com a outra. Então, para estar trabalhando isso, os dois sistemas eles têm que estar equilibrados. E se vocês for pegar a sequência, né, o coronário, que passa aqui pelo discernimento, pela sabedoria, que vem para cá, né, para a fala, para os estímulos da tireoide, Desculpa, gente, que hoje eu só dormi 2, 3 horas, tá? Dá um branco assim do nome dos hormônios. Aí ele desce, né? Já para a parte do cardíaco, e é uma sequência, ele vem trabalhando tudo, né? Do superior até o inferior nesse movimento que nós estamos fazendo, e vai sutilizando esses fluidos e vai adensando e vai fazendo com que a coisa funcione e que tenha um equilíbrio. Quando perde o equilíbrio, ou represa, ou uma coisa, então a pessoa usina uma mágoa, uma tristeza, um arrependimento, obviamente, aqui ele vai ficar entupido por isso. Então, ele não, vai ser um centro de força que vai precisar de tratamento. Mas ele vai precisar mais de desobstrução, que depois, quando a Kari chegar a parte dela, né, de dispersar tudo, porque daqui vindo da terra ele vai chegar aqui, ele não vai parar, e daqui vindo de cima, ele vai chegar aqui e ele vai para cá. E vamos falar assim, um balão, não é? Um balão, se você ele entra aqui, se você faz põe água nele e tem uma outra saída aqui, ele vai escoando. Se você prende aquela, o que ele faz? Ele vai inchando, e aquilo vai na parte estourar, na parte do balão. E a gente vai machucando, vai afetando os nossos centros vitais, né, adoecendo eles, que um vai passando para o outro, porque está obstruído, e a gente vai ficando doente. E às vezes, nós, como magnetizadores, temos que ter essa parte de discernimento, de estudo, que é muito importante. Estudar sempre é importante, né? Já dizia o Ana, né? Estudo, né? E disciplina, no estudo inclusive. Que a gente precisa para saber, né, qual o melhor direcionamento, não é só para o nosso assistido, para nós mesmos, né? Porque o Jacó, quando teve aqui, ele falou que ele tratou de uma pessoa que tinha uma fissura. Fissura é na saída, e ele tratou laríngeo. E a pessoa, não sei se quem estava aqui, se lembra que a pessoa falou assim: realmente estou muito desregrada, eu falo muito palavrão, eu ando muito nervoso, eu falo muita coisa. Ele falou: então, eu vou te tratar, né? Seu centro de força vai ficar bom, só que depois você vai ter que se cuidar, fazer a sua parte.
Então, mesma coisa, são as vezes que o nosso assistido. A Cátia estava dando exemplo de uma pessoa, você vem, a gente usa dizer que a pessoa está refratária. Você trabalha na pessoa, a pessoa fica bem. Ela sai daqui até bem. Ou às vezes tem aquele rebate. A hora que a Cátia estava falando, eu lembrei, depois eu esqueci um termo médico que fala. Eu lembro já, gente. Que é uma catarse. Vem com tudo aquele problema que você tem, porque ele estava às vezes tão escondido, e aí vem, você pode falar, nossa, mas eu comecei a tratar, eu piorei. Mas daí, às vezes preciso, é estranho, mas às vezes preciso piorar para começar a melhorar. Uma coisa que ela está dormente, se você não chegar e não dar um susto, não dar uma pancadinha, uma coisa, ela não vai voltar a funcionar. Então pode ser isso também. Tá? Vamos lá. Bom, descemos aqui para o nosso gástrico, ele já vai estar como um centro de baixa. Se usina muito aqui, todos nós. Tanto que quando você fica nervoso, é o gástrico que pega, né? Nossa, que dor de estômago. Quando se aproxima uma entidade, que você está no trabalho na casa espírita, geralmente 90, quase 9%, creio, é pelo gástrico, né? Que é o nosso centro, que faz a nossa maior parte de usinagem. Todo magnetizador faz a usinagem, a maioria, né? O Jacó mesmo fala. Quase a maioria usina no gástrico, porque ele corresponde diretamente com as adrenais, né? Com o pâncreas, e na atividade mediúnica ele fornece essas energias de atração, né, aos espíritos sofredores pela densa vibração que ele tem. No magnético ele usina a maior quantidade de fluido vital que o organismo normalmente produz para automanutenção, doação e esterilização. Primeiro que ele já fica aqui no nosso estômago, é a nossa primeira parte onde desce o alimento, a água, onde desce a raiva, onde desce o engano, a palavra mal falada, a palavra calada já desce para cá. Tá? E aí os espíritos, como ele diz aqui, né, de baixa vibração, ele vai pegar a gente pelo gástrico. E a importância daqui do gástrico, quando ele vai chegar toda essa parte aqui, a gente também acho que valoriza, eu estava conversando com a Karen, acho que a gente valoriza pouco essa parte. Porque a gente fala assim, nossa, a pessoa está com problema no olho, ela vai no médico, ela vai no oftalmologista, o oftalmologista trata o olho, ela vai numa casa espírita, eles vão tratar o olho. Só que quem trabalha justamente com a parte da córnea do olho é o fígado, ele está nessa região, tá? O povo vai ver que compreende o esplênico, mas entre o esplênico e o gástrico estão ali interligados. Tá? Ele trabalha muito todas as inflamações, as infecções. Quem trabalha muito é o fígado e as adrenais. O maior problema do medicamento, né, que ele faz mal para a gente, ele cura às vezes uma doença, só que ele faz mal porque ainda não inventaram um remédio, que ele vai só naquele lugar, já estão chegando lá com a nanotecnologia, ele só vai naquele lugar. Mas ele passa pelos rins ou pelo fígado para filtrar. E ali acaba filtrando as substâncias indesejadas. E isso prejudica muito a adrenal principalmente. Ela vai sendo prejudicada. Que ela é totalmente ligada com a tireoide, por exemplo. Você toma uma medicação, você está com um problema de tireoide, está desregulada, ou hipertireoidismo ou hipertireoidismo. Ela funciona com as suprarrenais. Quando a tireoide não está funcionando bem, ela sobrecarrega as suprarrenais. Aí a pessoa passa a ter problemas suprarrenais. Então, tá vendo? Você já não vai tratar mais um centro de força, já está tratando 2 ou 3. Né? Para poder fluir, para poder funcionar tudo corretamente e no seu tempo, né? Fornecendo a energia vital, fornecendo a energia para os órgãos, o equilíbrio, por todos os centros de força e pelo corpo, né? Pelo nosso corpo e os nossos órgãos. Então, cada centro de força, ele é ligado aos nossos órgãos. Né? O gástrico mais ligado ao estômago, o esplênico mais ligado, que nós vamos falar agora na sequência, mais ligado ao pâncreas, ao baço, o baço que é o carro-chefe ali, mas o fígado e o baço, todo mundo fala, todos os livros falam que essa usinagem
que ele faz o principal é o baço. Mas o baço, com a ligação com o fígado, tem até um vídeo, quem se interessar, chama o Esplêndido Esplênico, tá? Vocês procuram no YouTube, que surgiu uma pergunta de uma pessoa que fazia o curso e o Jacó acabou esclarecendo. Aí foi me chamando a atenção, a gente conversa aqui na casa, né, um com o outro, e fala assim, gente, é incrível, né? Às vezes a gente não dá tanto valor, porque pensa assim, nossa, minha cabeça é o primor, é o que me direciona, meu sentimento, né? Então é meu cardíaco, é isso, aquilo outro. Aí você fala assim, você vai e já releva, põe qualquer coisa no seu estômago, seja líquido, seja sólido, né? Fala qualquer coisa, você já está poluindo essa parte da tireoide, que vai inibindo também os fluidos, né? E ele é um usinador de fluidos vitais também, que ele reforça toda a parte do gástrico, né? Que vai diretamente do baço, mas ele atua no fígado, no pâncreas, na doação fluídica, né? Toda essa parte que vai se ligando com que vamos dizer aqui, o baixo, não seria aqui é tórax, aqui é abdômen, né? Seria essa parte aqui, essa parte do meio. É muito importante, que ela tem ligação com diversos tipos de patologia, que não necessariamente o dedo do pé é ligado no sistema nervoso central, tem a sua parte do simpático, parasimpático, tem a parte óssea, tem a parte de veia, necessariamente não é só aquilo. Nós somos um ser inteiro. Se nós somos espírito, perispírito, né, o duplo etérico e a matéria, e o nosso centro de força, nós somos um ser inteiro, com os nossos órgãos, e tudo tem que estar fluindo, tudo tem que estar funcionando. E a gente tem costume, péssimo, para não dizer vício, de, em detrimento de outro, favorecer, né, mais um. Não, eu vou fazer isso porque vou cuidar muito do meu terceiro olho, porque eu quero ser um bom médium, eu quero trabalhar, eu quero fazer tal, então eu vou fazer assim. Mas você vai fazer como? Falando besteira, usando a maledicência, falando mal da vida dos outros, discutindo em casa, poluindo o seu cardíaco, acabando com as suas adrenais, né? Que as adrenais, ela trabalha com toda a descarga elétrica nossa. É bom, eu vivo, né? Infelizmente, gente, eu vivo na adrenalina, eu estou acabando com as minhas adrenais, eu falo isso para mim todo dia, porque a adrenalina opera direto nas adrenais. É um bombardeio. Quando a gente tinha que parar, refletir um pouco mais, né? Pensar de como é que a gente vai usar melhor, como é que eu vou. Se a gente cala, que não responde num dia, no outro é outra coisa. Tem uma historinha que o pessoal do Chico, né, que põe água na boca. Eu brinco com meu marido, não põe água na boca. Eu preciso pôr água na boca para costurar, porque às vezes ela abre. Não, mas é verdade. Porque a gente acaba, nós acabamos nos descompensando. Tá? Às vezes em detrimento de uma situação, de outra, de uma pessoa, de outra, de um centro de força, de outro. Porque isso faz até automático. O nosso corpo, ele trabalha mais ou menos que no automático. Mas no automático como a sabedoria divina. Ele forneceu tudo para que ele trabalhe corretamente. E ele passa a não trabalhar corretamente, a não operar tudo perfeitamente, quando a gente causa algum problema, algum dano naquele órgão que vem refletir no centro de força, ou no centro de força com os nossos pensamentos, nossos ectoplasma, nossa forma, pensamento, nossas coisas, que vai danificar os nossos órgãos. Então é tudo muito interligado. Né? Se os órgãos são da parte física, o centro de força, seriam os, entre aspas, né, parafraseando, seriam os nossos órgãos espirituais, porque está ligado a todos os órgãos. Então a gente tem que prestar atenção, não só na nossa parte física, nem só na parte, nem muito ao céu, nem muito à terra, mas tentar nos harmonizar, fazer com que a gente tenha uma vida mais regrada. E quando a gente vai tratar as pessoas com o passe, a gente espera muito, a gente se esforça, a gente quer ver o outro bem, mas a gente tem que ter a consciência que a pessoa tem que querer estar bem. Nós estamos aqui para fazer o melhor possível, mas se ela não melhora, com um ano que ela vem aqui tomando passe, porque também não é só o passe magnético que ela vai resolver, ela vai ter que fazer uma mudança de postura. Ela vai ter que fazer sua reforma íntima, ela vai ter que fazer a sua lição de casa.
tomar passe e vou embora. Melhora? Melhora, porque desobstrui, está fluindo, a energia tal. Quando ela chega em casa, ela já bate o portão, já amassa o dedo, já sai falando umas coisas poucas e boas, já chega brigando com os filhos, brigando com o marido, ou alguma coisa, ou vice-versa. O que ela recebeu aqui já foi. Então, não é a casa espírita, não é o aplicador, o magnetizador. Tem que colaborar. Se você comprar um remédio, colocar ele aqui, não tomar ele e ficar só olhando para ele, não vai funcionar, né? Só que você vai ter que tomar ele, para não afetar o estômago, você vai ter que tomar acostando do cheiro, você vai ter que se alimentar, você vai ter que colaborar. Se não colaborar também, não faz efeito. Então, ele atua no fígado, pâncreas e rins. E os rins têm lá as nossas suprarrenais. No terreno mediúnico, ele opera a doação fluídica a espíritos fragilizados, tá? Não é fragilizados, não. Ou com graves descontinuidades perispirituais. No magnético, usina muitos fluidos vitais para a recomposição orgânica, especialmente quando referente à reconstituição de órgãos, ossos, etc. Ele é essencial, né, na terapia depressiva, antidepressiva. Então, a importância desse centro de força, de todos são importantes, óbvio, mas ele mexe com tanta coisa no nosso corpo espiritual, no nosso dia a dia, que a gente não percebe. Quando vai tratar alguma patologia, também tudo passa no estômago. Se a pessoa está com problema, vamos lá falar da sinusite. Se a pessoa está com sinusite, você vai limpar as vias respiratórias, ela vai descer para onde? Ela não vai evaporar, ela vai descer para o estômago. No estômago você vai arrastar ela para o intestino, para o excretor. Então está sempre usinando nessa parte, realmente, do esplênico, né? É onde vem o alimento, onde mastiga o alimento, onde suga os nutrientes, a água e onde expele aquilo que não está precisando, que vai descendo na outra parte, né? Do intestino. Então é um centro de força muito importante. De baixíssima frequência. Fica estranho falar de baixíssima frequência, porque parece que, bom, se é de baixíssima frequência, tudo que é de baixa frequência não tem importância. Não é que o nosso centro genésico ou umbilical, ele é ligado mais com a parte densa, com a parte da matéria, né? Com a parte da terra. Então, se o nosso coronário ele é ligado com a parte espiritual, com a parte mais divina, mais puro, esse outro é mais da terra, né? Mais chão, tanto que até a cor dele o vermelho terra, aquele vermelho meio marronzado, né? Porque é a nossa ligação com a nossa parte, a nossa vida terrena, né? Corresponde-se às gônadas, né? É o templo modelador de formas e estímulos. Usa-se falar muito que ele tem bastante criatividade. A pessoa que tem criatividade, nessa na cabeça, ele usina bastante aqui, porque fornece toda a criatividade necessária, né? Porque ele está aqui no baixo ventre, quando a mulher fica grávida, tudo é o baixo ventre, né? E inclusive também para limpar, para excretar tudo aquilo que foi para cima, já que veio para usinar. Então vai passando nesta parte onde esse centro de força umbilical ele faz a sua função, né? É um grande usinador de fluidos densos, elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. Já tinha até comentado, que é também o nosso ponto de ligação com o espírito, né? Nós temos o nosso cordão fluídico e também, pelo menos aqui diz a literatura, que é o último a ser rompido. Quando a gente dorme, a gente sai, o espírito da matéria faz aí a nossa programação, segue o nosso curso, mas estamos sempre ligados, né, com esse cordão que nos liga à Terra, né? O umbilical está sempre nos ligando à nossa vida material, à nossa vida orgânica. Né? O nosso centro humeral é um centro também de mediana frequência.
que é o centro de atração magnética. Quando a pessoa... Quando a gente trata o humeral, vamos dizer assim, que ele está com problema obstruído, ele faz muita ligação, o humeral, com a espiritualidade, né? Então, quando alguém quer nos perturbar, perturbar eu também acho estranho quando eu falo esse termo, né? Porque sempre a gente dá o primeiro passo para que o outro não goste da gente, para que a gente precisa colocar no primeiro. Aí eu falo assim, nossa, agora ele me persegue, porque a gente só vê o aqui e agora, né? Então, nessa parte do humeral, depois vai ter um slide para frente, para vocês verem a localização certinha, né? Que faz esse intercâmbio, vamos dizer assim, né? Que ele exerce, ele recebe essa força magnética, essa ação espiritual, né? Por esse centro, né? Que é o humeral. E os espíritos inferiores, os sofredores, né? De alguma forma, ele faz a ligação por esse centro de força, né? Que tem relação aqui com o laringe. No magnetismo, ele capta fluido para tratamentos esqueléticos, né? Do sistema nervoso central e da medula, porque ele está bem aqui em cima, né? Eu não sei se acho que é 3C, não é que ele fica? É 3C, Ivanete? Não, é 5. 5, né? 5. Que é onde fica o centro dele. E na realidade, eu tenho aqui comigo que esse humeral, ele trabalha como reverso, ele fala no material aqui como cardíaco, mas ele trabalha um pouquinho com o reverso, como ele é mediano do coronário, né? Ele trabalha com esses dois. Tem uma ligação muito grande, né? Com a espiritualidade, onde a gente está usinando isso, né? Com laringe, né? Sim, mas um laríngeo, ele fica aqui. E de certa forma, com a ligação com a espiritualidade, ele vai refletir ali. Ele, na verdade, a gente fala reverso porque ele está atrás. Mas até teve uma pergunta, uma discussão sobre isso no curso que a gente está fazendo com o Jacó, que ele falou, podemos dizer que é. Ou podemos dizer, não, porque até hoje há controvérsias. Cardíaco, desculpa, gente. Obrigada. Mas a gente pensa no coração, né? E fala bobagem. Bom, de frequência semelhante, né, ao umbilical, ao genésico, o centro básico é o centro da preservação, a nossa ligação com a parte material, né, com a parte da terra mesmo. Ele é responsável pelo círculo de refluxo dos fluidos da base para o alto. Vem de baixo a captação e sobe para os outros centros, que é o movimento de baixo para cima. Localiza ele na base da coluna vertebral, no cóccix, naquela região do cóccix. Pronto. A língua não ajuda. Ele relaciona-se com o genésico, mas a sua primordial função é de propiciar o retorno dos fluidos. Se congestionado, ele gera graves prejuízos físicos e perispirituais. Aqui não tem esse material, mas é assim, eu acho que dá para enriquecer. A Kundalini diz que vem do centro da Terra. E essa energia, ela entra pelo nosso centro de força básico. E através dos nadis, ele vai levando para os outros centros de força de forma espiralada. Então a importância para ver que a Kundalini ela entra, ela faz toda aquela estrada passando pelo centro de força e ela retorna à fonte. Quando ela chega assim, ela desce. Eu não sei se vocês já viram, tem muitos desenhos, né? E geralmente nós somos assim. Que faz assim, né? Aí tem o nosso campo áurico, tem o tudo faz esse movimento. Quando ele é de baixo para cima, ele vem e ele desce nas suas camadas pertinentes, né? Então a própria Kundalini a captação é feita pelo centro básico, que sobe pelos nadis, faz toda a sequência dos centros de força e depois ela retorna à fonte, né? Ela é bem a parte, se o fluido vital alto, de alta frequência, nós recebemos por cima, nós recebemos os fluidos da Kundalini da Terra pelo nosso centro de força básica.
interessante assim, às vezes, principalmente quem tem, vocês vão ouvir bastante isso, quem é a questão do tato magnético, quem tem um tato magnético apurado e tal, por mais que a pessoa esteja com um problema reclamando do gástrico ou está no centro de força gástrico, é importante começar, né, e limpar primeiro o nosso centro básico, porque é de onde vai fluir a energia. Se de repente o problema pode estar estourando aqui porque ele tá sendo, aquela energia está sendo represada. Tá, vamos supor assim, é um tubo, você estrangulou ele está vindo pouco, então ele está estourando aqui em cima porque ele está vindo pouco. Então não adianta só você resolver aqui, vou trocar aqui, vou colocar um plug e vou colocar um cano mais grosso, ele vai continuar vindo, né, estreito porque ele está vindo de baixo. Então é essa a importância de tratar o básico, né? E justamente pela essa ligação que a gente tem com a mãe natureza aqui, com a terra. Os centros de força, nós temos o verso, né, que eu já tinha falado, o verso, o fluxo e o refluxo que é atrás. Todos eles têm uma coloração e uma movimentação. Isso aqui são imagens que a gente pega na internet, né? Então, às vezes não é tão bela como a gente queria, mas eu não sobrou no negócio de criação, de computação. Mas dá para ver que são diferentes, de colorações diferentes, de formatos, né? Às vezes um pouco, um é mais, o básico, avermelhado, com os tons mais passando por laranja. Se você for ver as formas dele, quando você passa para o plexo solar, o umbilical, ele já tem outra forma. E outro tipo de coloração, né? Aqui ele vai entrar, tá vendo aqui? Ali a gente fala veias, capilares, nádies, ele vai subir, então são todos interligados, eles não são soltos. A gente vê muito desenho na internet que é para explicar a questão dos cones. A gente até tirou, né, porque a gente já falou pode causar confusão, mas não era para saber que esse cone, da mesma forma que ele entra aqui, ele sai ali. Então é como se tivesse dois funis. Você pega um funil aqui, um estreitinho do funil com o estreitinho do funil. Aqui está a boca e aqui está a boca. Seria aqui, tá? O verso e o reverso, o fluxo e o refluxo. Só que a ligação dele é feita, não é só por isso, é feita por todos os nádies, por todo o sistema de veias e capilares, são todos interligados. Eles não são sozinhos. Tá? Quando começa, por exemplo, um trabalhar, um usinar, quem abre. Eu posso citar muito porque eu sou da linha ayurvédica, né, que eu gosto. Quando ele abre as pétalas, por exemplo, no básico, que são 4 pétalas, tem a formação ali, ele vai usinar. Quando ele vai usinando, ele já usina de cima, que vai abrindo, que já são 6 pétalas, depois 8, ele vai até o coronário, que diz que é quase 1000 pétalas, são 989, 998, uma coisa assim. O que a gente tem conhecimento aí desde os tempos antigos, os primórdios lá, que começaram com o povo realmente oriental, né, a ver todas isso que a gente, às vezes para nós hoje é uma novidade, para eles existe faz tempo, né? Já parece que nasceram daquela sabedoria, mas não é. E foi deixada e a gente não foi aproveitando. Hoje, como o mundo está voltando mais para dentro, mais para o espiritual, mais para a melhoria, está largando um pouco o material, estão buscando informação de uma coisa que já tinha, né? Que para a gente parece que era novo e não era tão novo. Então ele vai fazendo essa ligação, né, até o nosso centro, lá, o nosso coronário. E aqui ele faz uma ligação, que eu gosto daquele negócio que assim, eu tinha um que tem a luzinha. Vocês podem ver aqui embaixo, ó, o cóccix, tá vendo? Tem a cornetinha ali, o centro de força, ele está bem no cóccix, né? Que é o básico. O outro aqui no sacro, ó, usinando ali o baço, as suprarrenais, o pâncreas. Então vamos fazendo a interligação com o centro de força com os órgãos, né? Lá, o coração, o timo, a tiroide, a paratiroide, né? Que é o laríngeo. E lá em cima, a pituitária, a pineal, que vai pelo coronário e pelo frontal, que faz essa ligação.
coisas boas e as coisas também não tão boas pelos nossos centros de força, que traz para o nosso corpo material. A gente traz a saúde, traz a alegria e também traz as coisas pelo nosso descuido, né? Pela nossa vigilância, por esses mesmos centros de força. E no reverso, nós temos o coronário, ele é para cima, como se fosse uma espiral para cima. Enquanto os outros, se ele tem que entra aqui, né, ele sai ali, ó, na C7, ó, tá, não 5, 7. Ele fala 5, mas tá 7. Esse material aqui é dele, é da mochila dele, gente, é assim, ó. No magnetismo, o Nex pode falar a verdade, eu já tenho mais propriedade, mas não é uma coisa nova, porque o espiritismo foi feito, um dos pilares do espiritismo foi o magnetismo, a filosofia e a religião. Entre eles mesmo, às vezes o que Mesmer falava, o barão eu não sei falar, francês lá, ele desfalava. Ele falava uma outra coisa. Por quê? Um está errado, outro está certo. Não, é estudo. Tem quantas coisas que até ontem era uma e hoje a ciência descobriu que tem outra função ou tem mais que uma função. Mesma coisa nessa parte. É o estudo. O estudo ele é constante. Então ele faz a ligação numeral, que seja na C5 ou na C7, é o refluxo, né, a parte de trás, o reverso do cardíaco, o reverso do gástrico, o meio que ele faz o reverso do umbilical e o básico aqui no cóccix. O reverso do esplênico ele é diferente, porque se entra aqui e sai aqui, o do esplênico é 45, né? Ele entra aqui nessa costela e ele sai aqui, ó, nessa outra costela na parte de trás. Pensa aqui. Geralmente o pessoal usa colocar uma folha, vamos dizer. Não, ele é assim. Ao invés de ser aqui, ele é um centro de força e aqui é o reverso. O esplênico ele é aqui e o reverso dele sai aqui. Transversal, né? Diagonal. Diagonal. Que seria o reverso dele. E fora esses, que são os principais, tem vários outros. Que a gente não vai falar, né? E nem acho que nem quem estuda muito tem conhecimento de todos. Mas o básico são esses. Esses que usinam e que trabalham, que são interligados por todo o corpo. Às vezes, quando vai tratar de uma patologia, você vai trabalhar em algum que tem na coxa, que tem na parte aqui da panturrilha. Só que eu sou sincera em dizer, eu não sei nem o nome. Porque sempre são esses básicos. Desde quando eu me conheço por gente que a gente vai frequenta a casa espírita e estuda, são realmente os básicos. Tem uns que até já são mais novidades, vamos dizer, né? Mas os principais seriam esse: o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico. Também vocês vê muito na internet, né? Às vezes a gente vai procurar porque a gente procura imagem. A grande maioria não tem esplênico, né? E quando tem, eles colocam no meio aqui do gástrico e do umbilical, que continua errado, né? Que pelo que o Jacó fala é uma coisa relativamente nova, que com muito estudo que foram vendo que assim, ele não era virado com o outro para frente, ele era nessa posição. E se ele tem aqui, ele pode não tratar o reverso. Aí isso aí provavelmente a Karen vai entrar mais o porquê que a gente faz o tratamento, tanto no verso quanto no reverso. É um ser vivo. Você vai tratar um ser vivo inteiro. Né? Você vai tomar um medicamento, eu uso uns exemplos meio simples, tá? Ele vai tomar, você vai tomar ele, o comprimido, ele vai descer, né? Vai atrapalhar mais o estômago, as adrenais, mas vai fazer a função dele. Da mesma forma, você não pode tratar só o verso dele. Porque
para ele fazer a usinagem perfeita, para você desobstruir, para você fazer aquilo movimentar, para aquilo ter uma saúde, fazer o movimento dele, ele vai ter que ter o reverso. A maioria tem, né? Pelo menos os que a gente faz, que faz o tratamento, tem o verso e o reverso. E o movimento, quando entra, eu imagino assim, se ele entra, são lá os dois funis. Se ele entra no movimento dele, a energia centrífuga e centrípeta, ele vai parar ali? Ele vai pegar e vai continuar no funil e vai sair lá. Né? Então, mesma coisa quando você vai fazer do reverso. Há uma ligação de um com o outro. Não é uma coisa que chega aqui que nem na parede e para. E isso alimenta todos os órgãos, que pertinente acaba sendo de força. E na maioria, inclusive, das casas espíritas, né, faz um passo, tratamento só de imposição de mãos. E na realidade você está ali condensando, às vezes, uma energia ruim. Está parado, está obstruído, e você vai lá e condensa. Né, que eu e a Carla estavam conversando e falei assim, mas olha, você sabe que eu comecei a perguntar algumas coisas para mim mesma sobre o reiki. Mas não é outro tipo de energia, outro tipo de tratamento, né? É outro tipo de cultura. Mas tem que ter essa fluidez, né? Do verso para o reverso, de um para com o outro. E é tudo interligado, nada é solto. Nada é solto no nosso sistema. Né? Nem material e nem espiritual. Né? Nosso material está tudo aqui e está aqui porque nós temos uma redinha, né? Eu esqueci o nome, eu sou ruim de termo técnico, gente, assim, de médico. Mas toda uma redinha. Quando a pessoa tira uma hernia, uma coisa, eles põem uma redinha artificial. Né? Que inclusive dá muito câncer nessa peritônio. Chama peritônio. Eu hoje lembro. Eu lembrei agora. Não é nada solto. Então não tem como a gente tratar só uma coisa, só o material ou só o físico. Por isso que todas as casas espíritas, né, geralmente falam, não é para a pessoa abandonar o tratamento médico. Então, por exemplo, vem aqui, vamos supor, terça-feira, para fazer um tratamento de câncer. Mas nossa, está fazendo milagre, está curando câncer? Se não curar, pelo menos está te dando um suporte para você aguentar a sua quimioterapia. Eu tenho amigos que passou por quimioterapia e nunca sentiu um efeito colateral. Mas por quê? Fazia tratamento direto. Porque não é fácil. O organismo receber toda aquela carga. Então, de certa forma, quando a gente trata o nosso ser essência, o nosso ser espiritual, é muito mais que tratar o material. Ele vai reverter aquilo para o material. E não tem como você tomar um remédio para o seu centro de força. Mas tem como você deixar de falar alguma coisa, deixar de fazer outras, né? E substituindo, né? De pensar. De substituindo. Porque antigamente a gente falava assim, quem se falou já pecou, mas eu não falei, mas pensou, pecou foi uma coisa, né? O centro de força aqui, que você está usando mal, ele vai passar aqui para você falar aquela besteira, né? A gente começa a não deixar falar besteira, mas depois vai trabalhar no outro, né? Então a importância de tratar de todos, tanto do verso quanto do reverso, né? E eu não sei, a Carla pode até esclarecer melhor, ou eu sou nova nisso também. Por que a gente começa tratando pelo reverso? Porque quando você vai atrás, já alivia bastante as tensões. Os centros ficam muito mais limpos já. Quando você vira o paciente, já está bastante energizado no reverso, à frente flui com mais facilidade. Isso é uma enciclopédia. Então é isso. A gente tem que, eu vejo que é muito importante o estudo para a gente saber, a gente esquece algumas coisas, que nem eu esqueço várias, e com a idade vai agravando, né? Esquece algum nome, alguma coisa, mas tem que saber o porquê. E o porquê não é só o funcionamento, né? É o porquê que aquilo acontece. Qual o descuido, qual o deslize, né? O que eu estou fazendo de errado? Para a gente colaborar. E não é só nós como pessoas que vai receber um tratamento. Nós também como aplicadores. A gente às vezes faz coisas erradas.
que não devemos. Então também não ter um melindre quando um companheiro chegar e falar assim, olha fulano, ó, eu vi assim assado, a reciclagem é sempre boa e sempre bem-vinda, porque dia a dia a gente vai fazendo as coisas e fica automático. Você aperta parafuso, aí você pensa, não, eu vou apertar parafuso, é para a direita, desapertar para a esquerda, eu vou aqui, eu vou aqui. A hora que você está ali, já no 10º, no 20º, você já não está pensando. Só que você já está tão assim automático que já está em parafuso torto, já não está fazendo mais a função correta. Então a gente vai pegando vícios. E a gente tem que, com o estudo, com a conversa depois, a conversa edificante depois que acaba os trabalhos na sessão naquele dia, falar, olha, vamos fazer uma reciclagem, vamos ver como é que é o TDM1, não dá nome aos bois, né, porque não é essa a intenção, não é pessoal, mas falar, ó, então nós estamos fazendo de forma não uniforme, porque eu e a Karen estava montando isso, a gente estava conversando e vendo que o assistido ele vê. Só que ele, como ele não tem o conhecimento que a gente tem, ele acha que o passe da Nica é melhor que o passe da Karen. Porque ele acha mais bonito o jeito que ela faz ou alguma coisa. Porque nem todos fecham os olhos. Ele sente, isso sente mesmo, porque a gente, quando você está fazendo o tratamento, é até bacana ver que um dia eu fiz naquela moça ali que está conversa mais comigo da cola, viu? Eu tô cheia, tem mais conversa. Não, a Tânia, né? Que a gente fez ela estava com as vias nasais obstruídas, ela falou que ela sentiu como se estivesse arranhando ela, então sente. O Jacó, quando ele está demonstrando, né, o filho dele faz assim, né? Porque sente. Então, o seu assistido, ele está sentindo tudo aquilo que está acontecendo, mas de uma forma perispirítica, né? Do seu perispírito, do seu centro de força, mas ele reflete no físico, não é tudo ligado com os órgãos? Pelos nadis, pelas veias, pelos capilares. Então, é ligado, ele vai refletir naquilo, ele vai sentir. Então, ele tem uma sensação, é uma coisa, né? Agora, não ter uniformidade é outra. E uma coisa que eu vejo também com bastante importância que a gente estava comentando, não é que o magnetizador A é melhor que o magnetizador B. Só que o magnetismo, diferente do passe espiritual que a Kátia explicou, ele usa o nosso fluido animal, é a nossa energia. Então a minha energia, ela pode ser parecida com a da Ivonete, por isso que a gente se dá bem. E pode não ser quando a gente tem antipatia fluídica, eu e a Nica, por exemplo. Então a mesma coisa pode acontecer com o assistido. E é interessante não fazer só com uma pessoa, ir trocando, porque o magnetismo de cada um é diferente. Às vezes você está trabalhando com aquela pessoa, várias sessões, vários dias seguidos, e não está obtendo resultado. Ela vem aqui, o Luciano pega e vai dar um passo nela e fala, nossa, mas porque o assistido vai passar, ele foi melhor, mas não é. Foi justamente a simpatia fluídica, o tipo de energia dele, talvez era a energia que a pessoa mais estava precisando, que isso é diferente. Se nós somos diferentes na nossa compleição física, nós somos diferentes na nossa compleição fluídica. E muitas das coisas, o que mais influencia são os nossos pensamentos, né? As nossas falas, não estou falando isso para mim, os nossos pensamentos, as nossas falas, se a gente é interessado ou não, se a gente estudou, eu vou lá no centro que eu tenho que ir hoje. Ainda bem, amanhã já não vou mais essa semana. Faz de uma forma, gente, que é obrigação. Quando você vem, eu estou falando de casa espírita, porque nós estamos na casa espírita. Quando você vem na casa espírita, você vem para você. Tá? Você mesmo, você como magnetizador, você também está fazendo com que a sua saúde melhore, a sua saúde fluídica melhore. Você funciona, isso vai fluir dentro de você. Desobstrui você também está sendo tratado. Eu falo que na casa espírita mais é tratada a gente que vem achando que está fazendo um favor para aquele que vai vir receber. A gente aprende cada coisa. Você aprende com o cara que não vem na casa espírita, que não é espírita, mas ele vem fazer lá a merenda, a sopa, cada um tem um nome. Porque ele está cozinhando, ele está colocando o amor, ele está colocando a energia dele ali. Então isso é muito importante.
E tem também uma parte que eu acho que é interessante, que o pessoal fala, a Kátia começou a falar, para quem não faz academia, né, não é para assustar vocês, mas nós, quando a gente usina e nós não estamos fazendo o nosso trabalho de magnetizador, você começa a ficar congestionado também. Então, o Jacó mesmo ele fala coisas simples. Obviamente, uma academia ajuda bastante, mas coisas simples para desobstruir, né, a sua energia. Não é para malhação, para ficar com o corpo bonito. Coisa que a gente pode fazer. Ele fala, quando você levantar de manhã, que é legal, você pega assim, põe o dedinho aqui, o outro assim, ó. Eu faço com as duas porque eu sou atrevida, mas você faz, pode ser uma mão só, faz 10 vezes. Você está movimentando o pulso. Depois você faz ao contrário. Depois você faz com essa. Depois você senta, faz com a perna, porque nas nossas juntas fica muito congestionado. E a gente tem que descongestionar. Ó, a pessoa é dura, não vem muito, tem gente que vem até atrás. E depois, mais para frente, vocês vão ver, quando você vai aplicar o passe, você vai aplicar o magnetismo, ou você vai aplicar com a ponta dos dedos ou com o mar. Então você vai ter que estar com esse movimento. E se você não desenferrujar, vamos dizer assim, as suas juntas, aí fala assim, eu fui lá e eu fiquei cansado. Porque é a gente que está fazendo errado. Obviamente que você faz algum esforço, mas quando é dentro da casa espírita, eu acredito que isso, a espiritualidade vai te prover de você não sair daqui ruim, ou pior do que quando você entrou, muito pelo contrário, você vai sair melhor. Mas sempre tem a parte de cada um, nós temos que fazer a nossa. A gente não pode deixar tudo na mão da espiritualidade, tudo na mão de Deus, tudo na mão do fulano, tudo na mão do Beltrano, nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu não vou mais naquele centro, porque eles são muito fracos. É muito fraco. Aí sai de lá, já para ali no boteco da esquina, né? Junta com aquela turma, tudo, tal, e isso sempre é fraco. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então nós temos que fazer a nossa parte como ser humano, como magnetizadores e também como que a gente também recebe fluido. Ou de um companheiro, ou a gente recebe o tempo todo o fluido cósmico universal, a energia do outro. Mais para frente a Karen vai falar quando você tem o contato fluídico. Né? Diz a cultura que essa aqui acho que não, porque não é madeira, mas diz que a madeira, a ciência já provou que ela é um ser vivo. Você corta a árvore, mas ela mexe, ela tem energia, ela tem níquel, ela tem coisa, você tem uma relação até, você sente o fluido daquela madeira, uma pessoa que tem mais sensibilidade. Imagina um ser humano, um de frente com o outro. Então, eu vejo muito assim, a gente comentava que a gente tem que se reformar muito intimamente, porque você está ali, aí vai tomar passe, entra a sua sogra, né? O que você vai fazer? Quais vão ser os seus pensamentos? Porque tudo isso é técnico, é muito interessante, é muito bom, a gente precisa aprender, precisa estudar. Só que a nossa mente é a parte principal, não está esquecendo. A nossa mente é a parte principal. Porque quando você vai estar aplicando esses fluidos na pessoa, você vai estar pensando para limpar, para desobstruir, né? Para fazer uma interligação que vai melhorando. Cada hora você vai pensando uma coisa, é a sua cabeça que está dirigindo os seus fluidos. Naquele centro de força, mas é a sua cabeça. Né? Jesus disse lá que vós sois deuses, vocês podem tudo isso, mas pode pelo poder da nossa mente. Só que a nossa mente ela é atrelada com o nosso timo, né, com o nosso coração, tem que ter sentimento. Então, realmente, não deveria ser assim. Mas é que nem outro dia eu comentei com a Karen, entrou e falou assim, eu não gostaria de dar paz na minha tia, porque eu estou em envolvimento. É minha tia. Não é ao contrário, eu brincando no meio da sua água, mas você tem envolvimento. Então eu acho que mistura um pouco. Se tem mais gente ali, pode ser uma outra pessoa. A gente faz para o pai, faz para a mãe em casa, mas sempre que tem oportunidade, pede para o amigo fazer. Porque é diferente. Os nossos fluidos, a nossa energia está misturada. Olha, você vê um paciente sofrendo numa quimioterapia, é triste, né? Você vê seu pai, você vê sua mãe, você vê seu filho. Como é que você vai tratar?
Tanto que no Código de Ética Médica, um médico ele pode ser o melhor de tudo, ele não opera um filho. Só se for para socorro e não tiver ninguém. Mas não pode, tem envolvimento. Então é mais fácil chegar para o dirigente e falar, ó, pede para outro fazer, né? Mas o principal não é isso, o principal é trabalhar naquele sentimento, é mudar aquele sentimento, né? Porque a casa espírita não é só para dar passe magnético, para a pessoa ficar bem, ou bastante tempo, ou momentaneamente, ou fazer palestra, ou fazer assistência, né, que trabalha muito com assistência. Não é. É para a gente se reformar intimamente, para a gente pensar no que a gente está fazendo na nossa vida. Como a gente está usando os nossos centros de força. Se nós estamos poluindo, se nós estamos obstruindo, ou se nós estamos fazendo com que eles fluam. Aí a pessoa vem que faz tratamento e fala assim, e eu acho que precisa esclarecer, porque não sei se esclarece, né, porque eu nunca estive aqui para fazer o tratamento. Fazer a terapia com a natureza. Terapia com a natureza. Você vai tirar o sapato, você vai pisar o pé na grama. Nós falamos dos centros vitais principais, mas a sola do seu pé direto ali, você está direto com essa ligação com a terra, o seu centro básico, puxando toda essa energia que vem da terra. A pessoa que está debilitada, que está adoentada, ela precisa desse fluido. O fluido espiritual, vamos dizer assim, não estou falando do fluido cósmico universal, que é isso que todos nós precisamos. Mas você está precisando mais da sua saúde nesse momento física. Porque não adianta só a espiritual nesse momento. É a mesma coisa que a pessoa está com fome. Você pega uma pessoa que você vai dar sopa. Lá em São Paulo tem muito disso. Por que você leva a comida para ele? Porque ele está morrendo de fome. Mas e por que o espírita faz isso? Porque ele chega lá e fala, seu meu irmão, trouxe uma sopa para você. Você quer um pouquinho? Quero. O que aconteceu com você? Tal. Olha, isso, aquilo, aquilo. Não, mas aquele falou, mas por que você estava brigando com ele? Você vai inserindo, você vai doutrinando ele. O que você vai fazendo para você, ó. A boca é uma só, o ouvido são dois, é pertinho. Então o intuito de uma casa espírita é de reformar as pessoas. E ela usa todos os artifícios, tudo que é possível. Vai usar o passe magnético, vai usar a água magnetizada, né? Vai usar o tratamento de saúde, vai usar a evangelização, ela vai usar todos os meios para modificar aquela pessoa, para transformar aquela pessoa, né, todos nós, a aprender, a evoluir em seres melhores. Agora, tem que fazer a nossa parte e estudar bastante. A gente fala estudar bastante, tem gente que torce o nariz. Mas, gente, você pegar 15 minutos por dia, você assiste, eu não, mas você pode assistir uma novela, você assiste uma hora e pouco, seguido, pega 15 minutos, pega um livro 15 minutos e lê. Abre aqui uma palestra do Jacó, é 1 hora, assiste 15 hoje, 15 amanhã, 15 depois, instruí-vos. Vai lá, se instrui, porque a gente só vai modificar quando a gente souber, porque a ignorância é a falta de conhecimento. Isso gera medo. Quando você tem conhecimento, o medo vai por água abaixo. E para a gente vencer os nossos reveses, as nossas dificuldades, né, e sermos boas pessoas, bons cristãos, bons espíritos, nós precisamos de estudar e de praticar. É mais ou menos isso. Desculpa aí a minha gagueira, que eu sou gaga mesmo, e hoje eu estou extremamente cansada, porque eu dormi pouquíssimo e eu estou meia... Foi ótimo. Foi muito esclarecedor, né, gente? A gente aprendeu muito agora junto com a nossa amiga. E todos os trabalhos realizados dentro do magnetismo, é isso que a Ivonete falou, a gente vai trabalhar com centros de força, né? E nós vamos parar por aqui, tá? Nós vamos encerrar. No próximo sábado, vocês colocaram o nome de vocês e o telefone. Eu vou pegar, vou montar um grupo, vou colocar todo o material que a gente está usando aqui nesse grupo, para que durante a semana vocês vão dando uma olhadinha, vão vendo, né? Tem um vídeo legal também, eu vou colocar o link desse vídeo, que fala um pouco mais também sobre o centro de forças, porque a gente vai estar cada vez mais
se aprofundando nos centros de força, que é onde vai ser a base do nosso trabalho. Então é bom que a gente estude bastante. E aí na semana que vem a gente entra com as técnicas do magnetismo, as técnicas mais usadas. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Hã? Verdade, né? Teve elogio. Ô, gente, quem quiser trazer, eu não falei de trazer nada assim, né? Porque a gente nem sabia como que ia ser, quantas pessoas viriam. Mas quem quiser trazer uma garrafa de café, uma bolachinha. Aí, ó. Na hora do intervalo a gente toma um cafezinho. Ai, é uma coisa.